Graça e paz, querido. Mais uma manhã quero compartilhar uma palavra com você. Ontem nós encerramos falando de 2 Crônicas 7:14. Essa é uma palavra muito forte que tem falado muito ao meu coração nesses dias. Essa palavra, os acontecimentos dessa palavra se dão quando há a dedicação do templo. Nesse momento, o povo de Israel estava totalmente voltado ao Senhor. O povo de Israel estava totalmente entregue ao desejo de servir ao Senhor e fazer a tua vontade, a começar pelo rei, que estava honrando ao Senhor sobremaneira. E no capítulo 7, você vai ver um versículo que fala assim, que era tão forte a glória do Senhor no templo, que na casa do Senhor, que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. E então passa-se a dedicação do templo, e aí Salomão faz vários pedidos ao Senhor para que o Senhor estivesse ouvindo o seu povo naquele lugar, para que fosse um lugar de habitação, dedicando aquele lugar à presença do Senhor. E quando termina as celebrações, quando o rei despede ao povo que vá cada um para a sua tenda, o Senhor responde a Salomão, e ele fala assim, que ele escolheu aquele lugar, que ele aceitou aquela adoração do povo de Israel. Note que foi uma época em que todos estavam voltados ao Senhor, todos estavam com o coração inclinado ao Senhor, mas o Senhor responde assim, no versículo 13, 2 Coríntios 7:13, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, e se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, no 14, se o meu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei essa terra. Note que o Senhor já sabia qual era o comportamento do povo. Não há nada que esteja oculto aos olhos do Senhor. O Senhor sabe, o Senhor conhece o seu povo. O Senhor sabe quem nós somos, Ele mesmo nos criou. Que mãe que não conhece o seu filho? Que mãe que não sabe o jeito dele? Que pai que não sabe? Né? Que pai que convive com seu filho não identifica o comportamento dele, e Deus é pai, Deus ele nos conhece. Então ali mesmo ele já deixou uma resposta. Ele disse assim: hoje vocês estão me adorando, hoje vocês estão dedicando, hoje eu estou no centro, hoje eu estou como aquele que vocês desejam. Mas se caminhar pelo tempo de desobediência, se tudo for contra, se vocês andarem por outros caminhos, mas se vocês voltarem, vocês que são o meu povo, que se chamam pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu, o Senhor, e perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Então o Senhor, ele já sabe todas as coisas, e essa é uma palavra que tem sido muito forte nesses dias. O Senhor conhece. Há um tempo de humilhação para o povo, há um tempo de orar, de clamar. É a voz profética que ecoa na nação. É tempo de buscar ao Senhor, é tempo de voltar a Deus, é tempo de entender o que Deus está desejando. Irmãos, eu fico impressionada com um vírus que não toca criança. Eu me lembro muito quando eu vejo essa questão dos idosos, eu me lembro muito daquela passagem de Moisés para entrar na Terra Prometida. Então, assim, não tem como dizer que não é algo que Deus permitiu, não tem como dizer que não é algo que o Senhor está mexendo com toda a nação, está mexendo com todo mundo, está sacudindo o mundo. Então eu te digo assim como a desobediência e o pecado é um processo, um casamento não termina da noite para um dia, uma pessoa não entra nas drogas da noite para o dia, uma prostituição não acontece da noite para o dia, é um processo que leva àquele lugar. Assim também
é para que o Senhor sare a nossa terra. Nós temos que percorrer um caminho, e esse caminho está descrito na palavra do Senhor de uma forma bem simples. Se o meu povo, o que nós temos que fazer como povo de Deus? Nos humilharmos. Nós precisamos nos colocar na brecha como Neemias. Nós precisamos nos arrepender, reconhecer os nossos erros, os erros dos nossos familiares, os erros da nossa nação e pedir perdão por eles. Se humilhar, é isso que nós precisamos fazer. Orar. Oh Deus, quanto tempo a nação não ora. Olha que lindo, teremos um jejum da nação neste domingo. Olha que coisa linda, uma nação que jejua junto, que ora, que clama, que se une. E me buscar. Nós vamos buscar ao Senhor. Nós vamos fazer uma pequena atitude, mas que vai surtir um efeito grandioso. E se converter dos seus maus caminhos. Vamos buscar a mudança de direção. Fazer tudo novo. Mudar verdadeiramente o caminho. Nós nunca mais seremos os mesmos. A terra não será mais a mesma, porque entendemos que algo invisível pode nos atacar de uma maneira extraordinária. Mas Deus, que também é invisível, pode nos proteger de uma maneira extraordinária. Eu li uma reportagem falando que o Brasil, que o coronavírus é 3 vezes, eu não sei como é a maneira certa de falar, mas o efeito do coronavírus é 3 vezes menor do que nos países como a Itália. Então, assim, o Senhor nos ouvirá do céu e sarará a nossa terra. Vamos realmente nos unir para que a nossa terra seja sarada neste processo que o Senhor já nos ensinou há muito tempo, para que nós possamos voltar ao tempo em que a glória de Deus encheu, em que não podíamos ficar de pé diante da glória do Senhor. É isso que eu desejo para a sua casa, para a minha casa, para a minha cidade, para o meu estado e para o meu país. Que a glória do Senhor seja grande. Deus abençoe o seu dia.